Estamos no ar com mais um Altistando com a PAD. Nós estamos na segunda temporada desse programa, inclusive eu gostaria de agradecer, a diretoria da PAD pelo convite, para eu estar aqui à frente desse programa e junto com vocês estar aprendendo. Qual é o grande objetivo desse programa? É a gente abaixar com o preconceito, acabar com o preconceito. E como nós acabamos com isso? A informação é a nossa maior arma. E no programa de hoje, nós vamos conversar com a Isabela Pascoaloto, ela que é terapeuta ocupacional. Isabela, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa para poder contribuir, E junto com vocês eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouco mais. Eu sei que você tem uma abordagem mais naturalista dentro da terapia ocupacional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que é isso. Agradeço, Douglas, a possibilidade de partilhar um pouco da minha prática, agradecer o convite também. E acho que eu queria até começar contando de onde que veio, Eu costumava atender uma criança que cresce, dentro da sala, do consultório, E acho que eu fui me sentindo um pouco... Alguma coisa estava esquisito para mim, Acho que porque eu também fui criada, A Isabela, terapeuta ocupacional, A terapeuta ocupacional Isabela não existe sem a Isabela, Como eu fui criada, então eu sempre tive muito esse vínculo, com a natureza, com o meio ambiente, porque eu também cresci, num quintal enorme, que eu pude brincar de muita coisa. E no meu trabalho, eu adoro trabalhar com criança, mas eu sentia que estava... Puxa vida, tem alguma coisa que não está batendo, dentro daquilo que eu gostaria de oferecer, que acho que tem a ver com o meu potencial. E aí eu fui me sentindo um pouco inadequada, de permanecer ali, e fiquei com vontade de experimentar outras coisas, que trouxessem mais o ambiente de fora da clínica, um ambiente mais natural, um ambiente da cidade, onde, enfim, a gente vive, usando esses espaços da cidade. Então, foi essa migração que eu fiz, E hoje eu desenvolvo esse trabalho, no quintal da minha casa, de receber crianças lá. E também eu tenho um trabalho em Panorama, no Espaço Ser, que é um espaço do SUS lá, e que a gente, uma vez por mês, a gente faz passeios com as crianças, Então, eu acho que por meio dessas experiências eu fui sentindo, o quanto que as crianças têm pouca oportunidade de estar num ambiente natural, assim, onde elas podem interagir com o que existe ali. E é isso, às vezes dentro do consultório eu sempre levava as coisas, Tudo que usar para estimulação sensorial e fica arranjando algodão e água e bolinha e não sei o quê. E eu fui vendo que no quintal tinha um mundo ali para ser explorado pelas crianças, Então, tem grama, tem terra, tem areia, tem texturas de árvores, tem cheiro das plantas, tem o sabor das frutas que tem lá, que acho que isso compôs a nossa geração, as gerações anteriores, mas não está presente no contexto das crianças dessa nossa geração, Então, isso foi uma primeira coisa. E esse que eu desenvolvo lá, ele é muito baseado no brincar, No brincar, de maneira que é a própria criança que me mostra o caminho por onde eu vou, Então, isso depois de me frustrar muito, preparando a atividade, não, eu vou levar esse recurso para a criança, depois trabalhar isso, e chega lá, a criança não se envolve, não conseguiu se conectar com a minha proposta, e aí eu volto frustrada para casa, Ou às vezes naquele dia ela não está num dia que a brincadeira fluiu, Percebendo que quanto mais eu estava aberta para escutar a criança e aquilo que ela trazia, que o que a criança traz é aquilo que motiva ela, E a partir do que motiva ela, aí eu vou adicionando os elementos que acho que vão ser importantes para a nossa vivência juntas ali, É o brincar a partir da perspectiva da criança e não da perspectiva do adulto. Eu sinto que a gente está num momento muito produtivista. A gente quer usar todos os que tem, que a gente tem que cumprir todas as tarefas, as metas, e eu acho importante isso ser do mundo da criança, que o mundo da criança é regido por outra lógica, Sim. Ela não está brincando para atingir um objetivo, Ela está brincando porque
ela se conecta com aquilo que ela está fazendo e nessa conexão as habilidades se desenvolvem naturalmente, né? Porque ela está engajada com aquilo. Então, aproveitar o que a criança traz, né? De invenção, de proposta e a partir disso ir sugerindo coisas, né? E acho que ir acrescentando, enfim. Então, eu parto de uma perspectiva de saúde que é muito baseado nessa escuta, né? Porque às vezes a gente pensa como terapeuta, como adulto, como familiar, como professor, a gente coloca algumas metas para a criança, né? Só que eu acho que a gente, um pouco, em alguns momentos, a gente não está atento a ela, assim, ao que isso está ressoando nela. Então, que todo mundo tem que aprender, que todo mundo tem coisa para se desenvolver, isso é certo, né? Mas até que ponto a gente também vai provocar um estímulo que às vezes está gerando um sofrimento na criança, né? Ou uma sobrecarga, né? Ou enfim, ou às vezes até uma, né, essa coisa de às vezes a gente corrigir ou enfim, insistir em algumas coisas, até uma, né? Então essas são as coisas que eu olho muito nas vivências que eu tenho com as crianças, né? Justo por conta do meu caminho dentro da TO, né? Que a minha formação é dentro da saúde mental e da saúde da família, né? Então é isso, o meu olhar sobre a criança nunca é sobre a criança somente, né? Ela tá ali, ela tá no meio familiar, ela tá no meio social em que todo mundo tem uma interferência, né? Em quem ela é, no que ela faz. Então, eu acho que eu fortifico bem esse ponto, até mesmo pela questão da inclusão, que é uma das pautas que eu trabalho, né? Para que nunca a minha terapia esteja favorecendo um sistema que provoca o preconceito em relação, né, a fazer uma defesa daquela criança, do jeito Sim. que ela é, né? Que ela tem coisas para aprender, que ela tem coisas para desenvolver, com certeza. Então, quando eu trabalho essa questão da inclusão, é pensando que essa criança, ela pode se desenvolver, ela pode adquirir habilidades, mas tem um contexto que ela faz parte que também precisa desenvolver Sim. habilidades, né? Então, esse trabalho que eu faço fora do consultório é pensando nisso, né? Então, por exemplo, uma criança que tá com dificuldade de matemática na escola. Eu posso trabalhar uma série de jogos, brincadeiras, recursos terapêuticos dentro do consultório para desenvolver isso. Mas quando eu convido ela para ir na padaria, comprar um misto quente, que ela ama misto quente, né? Dela fazer essa contagem do dinheiro, pagar, conseguir pedir para a pessoa que está atendendo ela. Isso é um desenvolvimento de habilidade para ela, mas eu também estou provocando na atendente da padaria, né? Sim. Na pessoa que vai receber o dinheiro, né? Eu estou fazendo micro provocações ali no texto, né? Para dizer para as pessoas, olha, essa é uma criança autista, ela tem direito de os espaços da cidade, né? Ela pode ser que ela grite, que ela brigue, que ela faça algumas questões que a gente não está acostumado a ver em outras pessoas, mas que é o fato dela vir aqui, né, toda semana ou com frequência, que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, tanto dos outros de diminuir esse preconceito, né? E acho que como eu tô ali, é uma figura de mediação, eu faço também essa mediação, né? Entre quem tá com a criança e também com quem tá ali vendo a situação acontecer, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer e que eu vejo que tem a sua importância, assim, para a cidade, para a gente construir uma cidade que seja mais Sim. inclusiva também. Isabela, e como que foi a aceitação dos pais? Porque eu fico imaginando um pai que imagina, por exemplo, que uma TO vai atender ali dentro de um consultório e você chega com uma proposta totalmente diferente. Você teve resistência, né, de alguns pais ou as pessoas abraçaram a ideia e viram o benefício dessa sua forma de trabalho? Eu acho que é importante dizer, né, Douglas, que essa
essa minha abordagem não é uma abordagem que eu pretendo generalizar. Ah, a TO tem que ser desse jeito, de jeito nenhum, né? Então, é uma abordagem que faz sentido para mim e faz sentido para alguns pais que também veem as coisas que eu faço como um valor né, que eles querem presente na infância dos filhos. Então, alguns pais simpatizaram com essa proposta, né, estão próximos, continuam assim, a gente fazendo passeio juntos, né? E os pais que preferem essa abordagem, né, diferente, mais dentro da clínica, né, que segue uma perspectiva também, né? Mais tradicional, né? É legal ter opções diferentes dentro né, da terapia ali. Tem pai, às vezes, ou criança que vai ficar melhor dentro do consultório, e tem pais e crianças, por exemplo, que vão gostar da sua abordagem, da sua forma de trabalhar. Achei bem legal. Eu não conhecia, eu confesso que eu achava que terapia ocupacional só acontecia dentro do consultório. Eu não sabia que poderia sair, e eu consigo imaginar os benefícios disso no dia a dia, porque a criança ela não vive dentro de um consultório, só dentro de casa, e o sair de casa, né? Então aí você trabalha todos esses elementos aí fora de uma clínica. Achei bem interessante. E no primeiro momento, né, eu também fiquei pensando, puxa, isso que eu estou querendo fazer é terapia ocupacional, né? Também fiquei insegura porque também não fazia muito parte das práticas que aconteciam aqui na região, né? Mas depois também fui me consultar com as minhas professoras, né? E sim, que bom que eu como profissional, né, dentro da TO, posso estar trabalhando de diferentes formas, trazendo, né, contribuições de diferentes lugares. Então, acho que tem sido uma vivência importante. E uma das vivências também que algumas coisas que nós estamos construindo, né, que é dentro da TO, mas também é fora, né, no campo da arte. A gente está produzindo um documentário agora que nós vamos, inclusive com recurso, né, da Lei Paulo Gustavo, né, que vai abordar um pouco sobre essa questão, a relação das infâncias, né, e essas diversidades que são da natureza, né, que estão presentes na natureza, e como a gente pode olhar para isso de uma maneira não pejorativa, porque a gente sabe que, né, uma pessoa com deficiência, uma criança que nasce com alguma questão, tem um olhar, a sociedade já olha com um olhar meio como se aquela pessoa tivesse um problema, né? Ou fosse um problema, né? Sim. E nesse filme a gente também quer trazer outras coisas, né? Olha, o que é quando a gente está olhando que aquela criança é um problema, que outras coisas a gente deixa de ver? Que essa criança está mostrando pra gente, se a gente tiver olhos abertos para ver, né? Um ouvido acolhedor para escutar, né? O que as crianças trazem de contribuição para a gente repensar o nosso modo de vida, né? Sim. Isso que eu tô falando, essa coisa produtivista, de meta, assim, o que é importante para as crianças que às vezes a gente está se perdendo. Eu falo isso pelas próprias memórias minhas de criança, né? O que era importante para mim era muito a conexão minha com os meus pais, né? Minha com a minha família. Então, não era o que meu pai me dava, né, de presente ou onde a gente ia comer, mas era o fato da gente estar junto fazendo certas coisas. Então, para mim, o atendimento, né, está muito ligado a estabelecer conexão, né, da criança com a escola, da criança com a família, da criança com os ambientes em que ela participa, né, e olhar para essa conexão, porque para mim saúde tem que significado isso, pertencimento, né? E não um pertencimento que cobra da criança que ela se adeque à regra que está vigente, mas não, um pertencimento que entende que aquela criança tem uma diversidade e que ela tem o direito de pertencer como ela é, né? Sim, com e a certeza. Partir disso a gente vai sempre estando com ela para que ela possa se desenvolver, mas num ambiente que a receba, né? E não que fique tentando adequá-la o tempo todo ao contexto, né? Eu acho que aí a gente precisa ser cético de fazer força para que o contexto Sim. mude, né? Então... Isabela, e como que é a importância da família, por exemplo, nesse tipo de abordagem da TO? Ai, olha, eu digo assim que sem a família a gente, né,
é isso, como eu tenho esse olhar sistêmico, né? Não é só a criança, não vou atender só a criança, mas eu estou olhando para a família, a gente está interagindo junto com as pessoas que participam da vida dessa criança. Então, para mim é fundamental os pais estarem presentes, né? Então, por exemplo, no atendimento que eu faço de uma criança lá no quintal, é isso, tem vezes que a mãe chega, não tô bem. Aí eu já vou lá no quintal, pego um boldinho, né? Olha, que ela tava com dor no estômago, aí é isso, assim, é uma possibilidade de cuidar da mãe, né, junto com a criança ali, que não tá isolado, né? Então acho que eu vejo como uma potência, assim, porque como não tem as paredes, né? A mãe tá ali assistindo o que eu tô fazendo, tem hora que ela também participa, né? Eu acho isso muito gostoso, inclusive nos passeios lá que a gente faz em Panorama, né? As expedições fantásticas. É isso, são passeios que eu promovo, mas que as famílias estão juntas. Porque o que me interessa é fortificar o elo, né? Entre as crianças e as suas famílias, porque às vezes esse elo também tá frágil. Sim. Às vezes um pai, né, não tem coragem de sair com o filho no mercado porque sabe que o filho vai dar algum escândalo, né? Ou tem receio de levar em algum lugar. Se a gente está junto, a gente consegue bancar junto alguns desafios, né? Eu acho que faz um fortalecimento mais coletivo para aquele grupo que está andando junto, né? E uma sensibilização coletiva E deve também. realmente acontecer, né? Às vezes até medo do pai ou da mãe não saber lidar, né, com aquela reação que se apresenta ali. Então eu acredito que essa terapia também fortalece o pai e a mãe também, às vezes até para sair mais com o filho e conviver mais em sociedade ali também. E o contrário também, porque às vezes os pais já têm os macetes, né? Já conhece o seu filho, então às vezes a gente sai junto, a criança faz alguma coisa, o pai já tem uma postura ali que eu já fico, então é assim que ele faz, entendi, né? Então já faz parte do repertório da relação deles, então eu consigo também trazer para minha relação com a criança, né? Isso para que todo mundo cresça junto. Às vezes um pai que está observando, né? Também isso inspira ele, né? Sim. Eu fiquei curioso também, porque normalmente uma criança que ela faz TO, ela acaba fazendo fono, fazendo outras terapias. Como que é a sua abordagem, por exemplo, de TO, trabalha com as outras terapias, com os outros profissionais? Gente, eu amo, assim, trabalhar junto, né? Eu vejo que o meu trabalho sozinha na sala não é nada, né? Perto do que essa criança já frequenta de terapias. Então, quando eu estava mais ativa no Criança que Cresce, atendendo lá, era isso, tinha várias profissionais que a gente atendia juntas, então fazia passeios juntas, né? Fazia visitas na escola, fazia visitas na casa da criança. E eu achava isso tão rico, porque é isso, eu de um lugar não consigo enxergar o que a outra tá vendo, né? E aí, às vezes uma precisa do apoio da outra para como que você leu aquela situação, né? Como que a gente pode pensar, criar estratégias juntas. E eu acho que poder contar com um colega de trabalho, assim, para construir um trabalho articulado que não é só pedir relatório, né? Que é isso. Fiz, por favor, solicita um relatório para saber como que está a criança na área da terapia ocupacional. Tem o seu valor? Tem, mas eu acho que a potência de se construir, né? Que a gente fala tanto de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, né? Que é cada criança você construir ali uma estratégia para que ela seja cuidada, mas a partir de vários profissionais que estão olhando junto e estão sugerindo coisas, né? Estão ajudando, inclusive, a família a enxergar a situação de um olhar diferente. Então, eu acho que é de uma riqueza isso, a gente poder construir projetos terapêuticos juntos e praticá-los, ativá-los juntos também, né? É um trabalho em equipe, né? Sim. Todo mundo sai ganhando. Com certeza, e acho que enriquece também a gente em relação ao que o outro faz, o que o outro pode contribuir para aquele, enfim, na lida com aquela criança, né? Sim. Isabela, e as pessoas que gostaram da sua abordagem, alguma coisa, você atende aqui em Dracena também? Atualmente eu não estou atendendo, Douglas, né? Eu atendo essa criança, mas eu inclusive estou fazendo essa transição né? Eu tô com uma perna aqui na TO, outra perna na canoa das artes, né? Então estou me dedicando muito
a poder construir a minha colaboração, mas a partir do lugar da arte, né? Sim. Desse lugar. Entendi. Bom, queria saber se você queria deixar algum recado, alguma coisa, né, para os pais e para as pessoas que estão aí escutando e assistindo o programa. Se você quiser deixar alguma mensagem. Eu queria aproveitar e contar uma história, assim, né, Douglas? Eu comecei a atender uma criança que foi muito desafiadora para mim, né? Não só para mim, mas para a equipe nossa. Porque é isso, né? Dentro da sala era lâmpada quebrada, era não sei o quê. Enfim, um monte de coisas que acontecia assim, que vai, ai, não faz assim, não faz assim, não faz assim, ai, não, assim não, né? E aí eu lembro de um dia que eu falei assim, gente, como é que eu vou construir um vínculo com essa criança, né? Se tudo que ela faz eu digo, não, assim não, assim, e de fato eram coisas que não dava para fazer ali, né? E aí eu liguei pro familiar, né, pro cuidador e falei assim, olha, eu preciso que você, no próximo atendimento, você traga roupa, toalha, nós vamos fazer uma bagunça, né? E naquele dia a gente foi pro quintal, né, lá do Criança que Cresce, e aí aconteceu de tudo, assim, né? Mas o objetivo daquela minha sessão era não falar não, né? Era construir um espaço em que as coisas que motivavam ela pudessem acontecer, para que minimamente a gente criasse uma conexão, né? E aí foi muito gostoso, porque essa criança, tipo, saiu, né, só com o olho branco, o resto estava tudo cheio de barro, mas que foi muito importante para a nossa relação como um ponto de partida, né? Dessa criança entender que eu estava escutando as coisas que eram prazerosas para ela e que isso não ia ficar de fora da nossa terapia, não, e que isso ia fazer parte da nossa terapia, não só essas, né? Mas como outras coisas que era importante também dele aprender. Então, acho que quando a gente muda de lugar, de ambiente, coisas que não cabiam no lugar agora cabem, né? Então acho que por isso que contar com o espaço de fora, né, também foi tão potente. Contribui assim para estabelecer conexão, né, com as crianças, de uma perspectiva que, olha, ali não podia, mas aqui pode, né? Sim. Isabela, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua contribuição aqui pra gente. O que eu achei mais legal na nossa conversa, no nosso bate-papo, a importância de escutar e a importância de observar. Eu percebo que você tem esse olhar atento, né, com os seus pacientes e, como eu te conheço um pouco também, com a vida, né? Então eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também tem aprendido aí um pouquinho aí da mensagem que você veio aqui passar para a gente, não é isso? Então, quero agradecer vocês aí que assistiram até o final dessa entrevista com a Isabela Pascoaloto, essa profissional excelente aí, exemplar. E eu espero vocês no próximo Autistando com a PAD, na próxima sexta-feira. Até mais.